Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Ítalo Marques e esse é o Noir Noir. E hoje eu venho falar sobre o mais novo lançamento do cinema nacional, que pelo segundo ano consecutivo está nos projetando para o circuito internacional de cinema, nos levando mais uma vez para a corrida pelo Oscar e evidenciando de uma vez por todas a qualidade das nossas produções. É claro que eu estou falando de O Agente Secreto. Então, se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui e pedir para vocês darem like no vídeo, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, façam parte de vocês daí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Em O Agente Secreto nós vamos acompanhar Marcelo. Ele tá vindo de São Paulo, fugindo de uma perseguição violenta e de um passado misterioso, o intuito de buscar o filho dele que mora com os avós maternos na capital de Pernambuco, para que assim ele possa embarcar para fora do país e se ver livre dessa perseguição a qual ele está sofrendo. Esse é o objetivo dele. Mas ele precisa passar uns dias em Recife para que toda essa documentação seja agilizada para que ele possa fugir do Brasil. E para isso ele vai contar com toda a estrutura de apoio de um grupo de pessoas que formam uma resistência contra todo tipo de perseguição. Afinal de contas, a história se passa em 1977, período da ditadura militar, e nós temos muitas histórias de refugiados nessa época, de pessoas que precisaram de asilo, de apoio, de se esconder à luz do sol para que não sofressem nenhum tipo de represália. E para isso haviam casas de abrigo, pessoas que ajudavam, documentos falsos, identidades falsas, nomes falsos. Então a gente tem tudo isso sendo abarcado aqui nesse programa para proteger esse tipo de pessoas, e Marcelo faz uso disso para permanecer em Recife fora das vistas. Daí veio o nome, O Agente Secreto. Apesar de muitas pessoas acharem que isso seria algo referente a uma pessoa estar agindo ali entre os exilados, como se fosse um agente duplo, uma pessoa que fornece informações, sem que as pessoas soubessem que o intuito dele na real era esse. Mas não. Aqui o agente secreto faz menção a uma pessoa que está tentando agir sem ser percebida em meio àquela sociedade ali, em meio àquele cenário em que ele se encontra. É isso que Marcelo é nesse filme aqui. Nessa rede de apoio que Marcelo vai encontrar em Recife, ele vai conhecer Dona Sebastiana, a administradora do edifício Ofir, um prédio destinado a abrigar pessoas refugiadas pelas mais variadas causas, seja por questão da família não aceitar a sexualidade e isso levou a pessoa a abandonar os familiares e fugir para outro lugar, ou por pessoas que fugiram de seus países de origem por situações difíceis que viveram lá, ou por questão de serem refugiados políticos por conta da ditadura militar. Todas essas pessoas encontram abrigo nesse lugar, que é de fato um lugar de acolhimento, é um lugar familiar, tem uma relação muito boa entre as pessoas que vivem ali, é um lugar de fato que faz você se sentir em casa. Não apenas os personagens que a gente vê no filme, mas também a gente que está assistindo a ele. Nesse local, Marcelo vai encontrar morada nos dias em que ele vai passar em Recife, dividindo apartamento com a gata de duas caras. E eu não consigo parar de pensar nesse animal desde que ele apareceu em cena. Na outra extremidade desse confronto, nós temos Guirotti, que é um funcionário federal e empresário corrupto, que é o verdadeiro mandante por trás dessa perseguição que Marcelo está sofrendo. É ele que quer Marcelo morto. E para isso, ele contrata dois assassinos de aluguel, Augusto e Bob. Augusto é um ex-militar que foi afastado do cargo e Bob é o enteado dele. Juntos eles são famosos por fazerem esse tipo de trabalho, por cometerem assassinatos a mando de outras pessoas, e para isso eles são mandados de São Paulo para Recife, para que assim eles consigam executar esse plano a mando desse empresário. Então o filme traz esse embate sobre uma temática que, apesar da história se passar nos anos 70, continua sendo muito atual, porque existe essa cultura de muitas pessoas do eixo sul e sudeste do país acreditarem que devem desmerecer todo o avanço e pesquisa que é realizada na região nordeste.
e tudo que se faz aqui não deve ser levado em conta, não deve ser valorizado, porque tudo é muito insignificante, muito pequeno aos olhos de alguém que tem uma visão macro. Essa visão que acredita que tudo que se desenvolve na região sudeste é melhor do que se desenvolve aqui. Que tudo que se desenvolve fora do país, e é o que essas pessoas têm o costume de valorizar, é melhor do que aqui. Então o filme traz esse confronto que talvez não pegue na mesma intensidade em quem não vivencia essa realidade do Nordeste, em quem não sabe como as coisas são feitas aqui, sem valorização, com muita dificuldade, com corte de verba e ainda assim sendo feita a nível de excelência para mostrar a qualidade das pesquisas daqui, a qualidade dos intelectuais que nós temos nessa região, a qualidade do trabalho que é apresentado aqui, que pode não ter tanta significância para quem está olhando de fora, mas que para quem está aqui é motivo de muito orgulho. Para mim é muito difícil falar sobre esse filme sem soar um pouco clubista, porque eu sou pernambucano, eu amo ser pernambucano, amo ser nordestino, amo a capital do meu estado. Recife para mim é uma das cidades mais bonitas do país, assim como Olinda também é, e toda a cultura que nós temos aqui, que embora seja olhada com muita ignorância por algumas pessoas que não estão nessa região, achando que isso aqui é só seca e solo rachado, nós temos muito mais a oferecer. E o Agente Secreto vem para mostrar isso, para mostrar a beleza do que nós temos aqui. Então, qualquer pessoa com sensibilidade vai conseguir captar isso nesse filme com muita clareza e com muita objetividade. Isso sem falar nos elementos culturais de Pernambuco que o filme incorpora no enredo dele, como é o caso da perna cabeluda, que é uma lenda muito popular aqui do Recife e que tem uma sequência com uma metáfora por trás ali que você vai conseguir pegar com muita facilidade se você pensar a respeito do período que o filme está retratando, um período de repressão e de perseguição. Assim como também menção aos ataques de tubarões e candeias em Boa Viagem, como a gente sabe que muitas pessoas ao redor do Brasil sabem que acontecem aqui, que é uma região que tem muito ataque desses animais por conta de ser uma área do oceano que é muito infestada desses bichos. Assim como também nós temos menção ao Carnaval do Nordeste, ao Carnaval de Pernambuco, a aparição da Laúça, os blocos que saem nas ruas, porque é um filme que se passa no período de Carnaval também, então retrata sobre isso dentro da história também, uma sequência ali muito bonita no meio do filme. Isso sem falar sobre o cinema São Luís, que é quase um elemento vivo dentro da história. Muita coisa importante para o enredo acontece nele. Todas as menções que por causa dele são feitas a produções que foram exibidas na época que o filme está retratando. A Profecia, que foi um filme de terror que chamou muita atenção, que teve gente alegando possessão demoníaca por ter assistido ao filme. Tubarão, que é um filme pelo qual o filho do protagonista é obcecado, fica pensando a respeito dele, desenhando a respeito dele e quer assistir, apesar de não ter idade suficiente para isso. Temos toda a beleza da cidade do Recife nos anos 70 sendo trazidas com um realismo impressionante. Parece que o filme foi rodado nos anos 70. Todo o trabalho de montagem e ambientação de O Agente Secreto é uma obra de arte por si só e evidenciam mais uma vez a excelência do trabalho do diretor Kleber Mendonça Filho, que pelo visto não cansou de fazer o queixo do público cair e aqui faz isso mais uma vez. E não estou falando apenas dos cenários, estou falando de figurino, de fotografia, trilha sonora, trabalho com os atores, direção, montagem, filmagem, tudo isso que ele pega e orquestra para funcionar como um conjunto de perfeição que faz com que o público sinta a impossibilidade da missão de pegar cada um dos elementos para analisar isoladamente. Até mesmo no roteiro, que tem situações que à primeira vista parecem incongruentes e contextos e lendas e argumentos que parecem não se encaixar, mas que quando você tem uma visão panorâmica, você vê que todos eles estão ali entrelaçados. Todos eles contam essa história. Todos eles têm o mesmo objetivo e alcançam ele. Dá para perceber que a produção anterior do diretor, Retratos Fantasmas, que também remonta ao Recife do passado, foi de fato a fase embrionária de O Agente Secreto. Foi dali que surgiu a ideia, foi dali que surgiu tudo o que ele precisava ter em mente para compor a produção que ele trouxe agora. Porque tem uma relação muito clara entre os filmes aqui. Se você ainda não assistiu Retratos Fantasmas, recomendo que assista porque também é um filme excelente. Eu não vou dizer que a estrutura narrativa do Agente Secreto é comum ao que a gente vê no cinema, porque ela não é. Nada do que a gente espera do filme é o que ele de fato é. E talvez isso faça a experiência ser tão única.
Porque ele faz toda a trajetória do personagem, conta toda a história ali, mas subverte os pontos principais para que a gente tenha uma surpresa a cada passo que a história dá em relação à conclusão dela. Porque nós temos um terceiro ato que pega a gente de surpresa, que escalona a atenção do filme ainda mais para o desfecho dele, mas que de certa forma não está relacionada diretamente ao protagonista. Ele não está tão envolvido no confronto que a gente vivencia no último terço do filme quanto a gente espera que ele estivesse. Porque ele é o personagem central. Tecnicamente, ele é o pivô de tudo aquilo ali, e tudo aquilo ali deveria acontecer em torno dele. E não acontece. A gente tem um confronto, a gente tem uma tensão, a gente fica de sobressalto nos últimos 20 minutos do filme de uma maneira muito eficiente. Mas o personagem não está inserido naquilo ali. E talvez isso também jogue a favor da excelência do filme. Porque, mesmo com o personagem que nós deveríamos, hipoteticamente, nos importar mais, não estando ali no meio, a gente ainda consegue temer, a gente ainda consegue ficar nervoso com o que está acontecendo. E aí, nós temos o desfecho do filme de uma maneira que a gente não esperava, com acontecimentos que em outras produções seriam mais desenvolvidos, teriam muito mais tempo de tela, sendo mostrados de uma maneira simples, mas que passam um recado do que o filme quer trazer, que é a questão de apagamento histórico, de perseguição, de como as engrenagens dessa máquina funcionam, sem romantizar, sem trazer nada que fuja da realidade. Porque o filme ele busca ser visceral e ele consegue fazer isso. Ele consegue trazer isso de uma maneira crua, de uma maneira dura, mas ainda assim de uma maneira que traz uma experiência agradável para o público. Para quem está indo assistir o filme de coração aberto, para receber a qualidade e valorizar tudo o que o material está apresentando para você ali durante aquelas 2 horas e 40 minutos. E temos o show de atuação que o elenco está dando nesse filme. Wagner Moura está honrando todas as indicações que ele recebeu e que ainda vai receber ao longo desses próximos meses e os prêmios que ele, com fé em Deus, vai conseguir trazer para o Brasil. Tânia Maria foi uma revelação desse filme para mim. Meu Deus do céu, como eu me apeguei àquela senhora. Eu quero que ela seja minha avó. Dona Sebastiana é a suprema desse filme. A personagem é excelente. Ela traz toda a carga que ela precisa trazer para dentro da história em questão de drama, de humor, tudo isso combinado aquela essência de uma historinha que não é nada daquilo que se espera dela, com o passado que ela tem e que ela conta ali dentro do filme. Adorei a personagem dela. Eu poderia ficar ouvindo aquela senhora falar por 1 hora dentro daquele papel que ela está interpretando ali e eu não me cansaria. Carlos Francisco faz o papel de seu Alexandre e também foi uma revelação. Ele é o sogro de Marcelo e é também o projecionista do Cinema São Luís. E é um personagem que você se apega, é um personagem que me deixou nervoso por ele em certo momento do filme. É um homem família, é um homem digno, é um homem que se preocupa com os seus. E isso faz com que ele seja facilmente identificável com qualquer homem de bem que esteja assistindo a esse filme. Maria Fernanda Cândido, como Elsa, tem uma única sequência no filme, mas é uma sequência longa e muito importante para a história, porque muita coisa relevante para o enredo é revelada nessa cena. Embora ela seja uma personagem que não tem tanto tempo de tela quando comparada a outros, ela de fato é uma peça-chave, é uma peça importante, porque ela está envolvida em toda aquela estrutura que está abrigando Marcelo e todas aquelas outras pessoas ali. Ela tem sua importância, ela tem sua relevância, assim como também o personagem de Tomás Aquino, que apoia essas pessoas e que trabalha junto a ela. Hermila Guedes, que interpreta a Cláudia, que é uma professora e dentista, que também está sendo ameaçada, que também está refugiada e que tem uma aproximação com Marcelo ao longo do filme, também está muito bem na história. Eu gosto muito do trabalho da Hermila e eu sei que ela está muito entregue a esse papel, principalmente por estar retratando uma mulher nordestina, e ela, como uma mulher nordestina, sente o dever e o prazer de trazer o melhor que ela consegue para a interpretação dela, e ela faz isso com toda certeza. Assim como também Rony Vilela e Gabriel Leone, como Augusto e Bob, os dois assassinos que estão atrás de Marcelo no filme aqui, são personagens muito bons também, são personagens que deixam a gente tenso assim que aparecem em tela e que também causam nojo, que causam repulsa por tudo que eles fazem, por tudo aquilo que eles são, principalmente quando eles se associam a outros personagens que também mostram a que vieram desde o início do filme, que a gente percebe que não são boas pessoas, como é o caso do delegado Euclides e os filhos dele ali, que são os asseclas dele, que são pessoas
muito complicadas também, que são pessoas imperfeitas, pessoas que têm ações duvidosas e que colaboram aqui com sua parcela nessa aura de corrupção e de sujeira que o filme quer passar, que o filme quer evidenciar dessa parte dos personagens. E eu não poderia deixar de mencionar Alice Carvalho como Fátima, que é a esposa falecida de Marcelo, que tem pouco tempo de tela através de flashbacks, mas a performance dessa mulher, mesmo que seja numa cena de 30 segundos, é gigante. O trabalho dela é excelente, a expressividade dela, a forma como ela projeta a voz dela, tudo é incrível. Ela acerta todas as notas em um filme que também acerta as notas dele. Então, é um trabalho muito bom. Ela é um destaque, eu amo o trabalho dela e eu quero vê-la em outras produções, cada vez mais produções, porque ela merece ser reconhecida. Dessa forma, O Agente Secreto é um filme que atravessa o público de uma maneira tão plural, mas ao mesmo tempo tão única e indivisível, que você se pega refletindo sobre ele mesmo depois de ele ter acabado. E isso mostra que ele é sim um filme que vai continuar com você por muito tempo. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre O Agente Secreto. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noir, comentar, compartilhar, manda esse vídeo aí pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter mais vídeos linkados aqui no card para você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noir. Se você é veterano, te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu espero todos vocês na próxima sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!